Como manter o foco na meta sem deixar as crenças limitantes te dominar? E aí, minha gente, muito boa noite. Excelente quinta-feira para vocês. Essa que vai ser uma live mais curtinha. Tô aqui para responder uma pergunta que eu recebi. Oi, Aninha, boa noite, tudo bem para você que tá chegando? Musli.bar, Rosana, boa noite. Oi, Juju! Karine, senhor Lauro tá aí, que delícia que vocês estão aí comigo. Muito boa noite para quem está chegando. Então, vou fazer a pergunta mais uma vez para quem está chegando. Como é que a gente consegue manter o nosso foco na meta sem deixar que a nossa crença limitante, qualquer crença limitante, por mais consciente ou inconsciente que haja em nós, né, tirar a gente do foco? Como é que a gente faz isso? Vamos para o passo a passo? Oi, Cláudia, boa noite. Périx, boa noite. Que delícia vocês aqui. Seretetê, meu amor, muito boa noite para todo mundo que tá chegando. Bora lá. Então, como eu disse, essa vai ser uma live mais curtinha. Quero ir direto ao ponto com vocês e quero que dê tempo aqui para que... Gi, ó, oi amor da minha vida. Tô aqui, Gi, minha doutora mais linda, mas ó, é bem rapidinho, tá? Oi, Eliane, boa noite para todos vocês. Então, vamos lá. Como focar na meta sem deixar as crenças limitantes tirar a gente da meta? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Coloquem aqui, por favor, nos comentários. Por acaso, alguém que tá aqui comigo nessa quinta-feira já desanimou diante da meta? Diz para mim sim ou não. Será que quando você tem uma meta financeira para o seu relacionamento, para a sua saúde física ou emocional, para a sua carreira, seja lá para o que for, você traça a meta, você foca nela e aí em algum momento você desanima? Diz pra mim se você desanimou já. A Aninha diz que sim, ok. Boa noite, Lívia. Oi, Cláudia, boa noite. Wagner disse que sim também. Será que isso é comum, minha gente? Rosana diz que sim, Aninha diz algumas vezes. Será? E o que a gente pode fazer para transformar isso, para mudar isso? Vou ler a pergunta que eu recebi aqui então para vocês pra gente começar. Vamos lá. Para que a gente possa ter esse passo a passo que eu sei que vocês gostam para vocês colocarem em prática. Fechado? Então vamos lá. Camila, como se manter focada nos objetivos? Como não desanimar? Guarda essa palavra aí, desanimar. Mesmo sabendo o que posso ou não posso fazer, sempre escorrego, principalmente na alimentação. Alguém tem meta sobre alimentação? Alguém já colocou meta, por exemplo, para emagrecimento, para se alimentar direito? E a abençoada meta existe, mas eu escorrego, mas eu desanimo. Essa é uma das perguntas que eu vou responder então. Aí paga um preço caro, Camila, help. Boa noite para vocês que estão chegando. Ó, pedi para que vocês focassem na palavra desanimar, né? Vamos para o centro dessa palavra? Vamos trazer o significado dessa palavra? Já eu vou olhar aqui nos comentários de vocês, tá bom? Se alguém quiser me fazer pergunta, ó, coloque aqui nessa interrogação. Como eu disse, essa vai ser uma live mais rapidinha, bem direto ao ponto também. Mas eu quero que vocês analisem aqui comigo o significado dessa palavra, tá? Quando eu olho para o centro dessa palavra, eu tiro o cerne dessa palavra, vem de ânima. Ânima, que na psicologia junguiana, né, de Jung, um dos discípulos de Freud, significa alma. Significa um poder divino, significa conexão com o coração. E é aí que eu quero te perguntar, descrençante, você que está comigo ao vivo nessa live. O seu desejo, seja essa meta, esse sonho, esse alvo, qualquer que seja a palavra que você queira usar, esse desejo, quando você está focado nessa meta, ele é um desejo do coração? Ou ele é um desejo do seu familiar, ou ele é um desejo de alguém do Instagram que você segue, que você admira, ou ele é um desejo do social. Porque se não for conectado com o seu coração, nesse significado que é ânima, que é vida, que é um poder divino, que é conexão com o coração, a gente desanima mesmo. Camila, então significa que quando eu desanimo, essa minha meta, esse meu desejo, seja emagrecimento, ter mais dinheiro, ter um relacionamento saudável, ter saúde física e emocional, não é um desejo do meu coração? Não é isso que eu tô dizendo. É natural, e eu vou falar nos passos aqui que eu vou entregar para vocês, né? O que a gente faz para voltar para a meta. É natural, em alguns momentos, eu ter uma meta e escorregar. Mas isso não significa que eu precise mudar a meta. Eu costumo dizer para vocês
que tem muitas pessoas, infelizmente, que elas vêm com um desejo grande de transformar uma realidade, mas é mais fácil mudar essa meta, essa realidade, né? Que elas falam, não, nem queria mesmo, eu não queria mais dinheiro, eu não queria um relacionamento amoroso, eu não queria não emagrecer, besteira, do que reprogramar as crenças verdadeiramente, porque é uma repetição. Só que quando eu estou alinhado, quando é um ânimo, quando é a conexão, quando é um poder com o divino, verdadeiramente, eu posso escorregar, mas eu não troco a meta, eu volto, eu recalculo a rota, eu volto para a rota, eu volto para a jornada, eu olho, entro em contato comigo e faço, por exemplo, um pedido para Camila aqui no Instagram. Camila, eu quero voltar. Por que esse desânimo acontece, né? Então, não é porque você desanima em alguns momentos do seu processo, em alguns momentos da sua reprogramação, em alguns momentos do seu desejo de mudar a realidade, que isso não esteja alinhado com o seu coração. Agora, é sua responsabilidade, descrençante, olhar, ficar presente e consciente para se essa meta realmente fala com o seu coração e não fala com o sonho do seu marido, que não há nada de errado, mas é uma vida dele, é um desejo dele, é o que anima ele, é o que faz ele sair da cama, não é seu. Vocês podem ter uma parceria assim, vocês podem um ajudar o outro, mas muitas vezes, preste atenção se você não está misturando aquilo que é um desejo do seu coração com o desejo do coração do seu marido. Que por mais que você ame, isso não faz o seu coração te trazer esse ânimo, que é a vida, que é essa alma latejando, que está acima desse corpo físico. Fechado? Muito bem. E aí o que você precisa fazer então? Primeiro analisar se isso está conectado com o seu coração. Depois você precisa entender uma coisa. O que separa você nesse estado que você está, com a realidade que você tem, financeira, nas relações, profissão, saúde física e emocional, e a sua meta e a sua transformação, essa nova realidade é uma programação mental. Eu sempre falo isso para vocês. A gente não vai fazer uma receita, um bolo, se nós não tivermos aqui os ingredientes, mesmo que de forma automática, mesmo que inconsciente. Eu preciso ter no sutil primeiro, para depois eu materializar. Então, eu preciso ter muito claro, primeiro, qual é o meu PEC. Para você que já me acompanha, sabe que crença não é somente pensamento. Crença tem um PEC, como eu gosto de chamar para os meus alunos. Então, como é que eu traduzo as minhas crenças? Tudo aquilo que eu acredito. Pensamento também, emoção também, comunicação também e comportamento. Então, as minhas crenças, elas são traduzidas através do meu PEC, do que eu penso, do que eu emocionalizo, do que eu comunico e de como eu me comporto. E nessa aula de hoje, nessa aula curtinha, eu quero dizer para vocês que a gente pode fazer um caminho inverso. Eu não preciso necessariamente reprogramar os meus pensamentos para que eu mude o meu comportamento. Eles estão alinhados, um elemento do PEC influencia o outro, mas eu posso começar pelo comportamento consciente. É isso que eu trago nessa aula. A minha proposta hoje é essa, tá? Entendam, descrençantes, que uma transformação na sua realidade, seja para emagrecimento, seja financeira, não necessariamente acontece do dia para a noite. Pode acontecer? Pode. Você pode ganhar uma herança, ganhar na loteria, você pode ter uma promoção, alguma coisa pode acontecer. Mas isso não é todos os dias. Então você precisa compreender que são pequenas ações, pequenos comportamentos conscientes que vão influenciar os elementos, o seu PEC, as suas crenças e vai transformar a sua realidade. Então, comece anotando aí. O que é que você faz? Como a pessoa que me disse, né, Camila, como é que eu me mantenho focado nos meus objetivos? Entendendo primeiro, como eu disse, se isso é uma conexão com o seu coração verdadeiramente. Se isso está alinhado com o seu coração e não com o coração de uma outra pessoa. Fechado? Depois, entendendo que o que separa você desses seus objetivos, da sua meta, é a sua programação mental. É do sutil para a realização, tá? E aí eu quero propor que vocês comecem com pequenas ações, um pouquinho por dia, para transformar verdadeiramente. Uma grande transformação acontece com pequenas ações diariamente. Então, primeiro, você precisa fazer o diagnóstico dessas crenças. Como é que você faz o diagnóstico dessas crenças? Primeiro, você precisa estar presente verdadeiramente para o seu foco,
para a sua meta, para o seu sonho. É isso que alimenta o seu comprometimento. Por quê? Vai ter momentos que você vai desanimar sim, mas quando você verdadeiramente quer isso e olha para isso todos os dias, muito mais do que suas crenças, eu vou te explicar como é que você faz isso, né? Isso vai te animar. É isso que vai te dar forças para sair da cama todos os dias, se tiver alinhado. E como é que você faz o diagnóstico das suas crenças? Observa, anota, pega aquele seu caderno, que muitas pessoas me falam que tem o caderno Descrençar, né? E faça as anotações. Mas não é para você ficar focado na crença limitante, é para que você fique sim diagnosticando, esteja presente para isso, mas foque na meta, no seu desejo. Compreende essa diferença? Então, eu preciso saber o que me auto-sabota. Por exemplo, se eu estou conversando com um colega de trabalho, eu tenho uma meta de emagrecimento ou de me alimentar direito. E aí, nessa conversa com o meu colega, eu digo assim para ele, eu já tentei tantas vezes. Primeiro que tentar é não conseguir mesmo, tá? Quando eu tento, o que é tentar? Tentar se der certo tá bom, se não der certo também tá bom. Então, eu me movimento, eu faço, eu busco, eu quero, eu realizo. Isso é um comando mental poderoso, diferente do tentar. Fechado? Então, eu tô conversando com a minha colega e digo, eu tento sempre, mas eu nunca consigo. Fica presente pro que você tá falando. Você tá diagnosticando sua crença. Isso é importantíssimo, porque isso sai da onde? Da sua programação mental, do seu sutil. E quando você fica presente para isso, mas não focada 24 horas para a crença limitante, mas naquele momento você percebe, opa, tive aqui um rompante de uma crença limitante. E você imediatamente já trouxe para a consciência e substitui, você começa a criar um novo caminho neuronal. Você começa a fortalecer aquela nova crença que está nascendo, que você quer mudar. Então, como você tenta e não consegue? Peraí, olha o que eu acabei de dizer. Não, eu estou focada na minha meta. Eu estou fazendo aquilo que precisa fazer, porque a Camila me disse que é um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. Então, faça esse diagnóstico, tá? Primeiro passo. Primeiro passo não é o diagnóstico. Primeiro passo é estar focado na sua meta, estar focada na sua meta. Fechado? No seu sonho, no seu alvo. Esse é o ponto principal. Se está alinhado com o seu coração. Depois você faz o diagnóstico, sim. Anote lá no seu caderno. Depois, fique presente para essas suas falas, para os seus pensamentos, para as suas emoções, para os seus comportamentos. Você precisa estar presente para isso, tá? Agora, anote aí o que é que você vai fazer também. Existe uma estratégia para que você comece a fazer desse Czinho, lembra do PEC, do Czinho aqui consciente? Para que transforme os outros elementos e transforme a sua programação mental, que é, nas 3 primeiras horas do dia, você precisa fazer aquilo que só vai te trazer resultado de médio e longo prazo. Isso são pesquisas dentro das neurociências, certo? Quando a gente fala de mudança de comportamento mais consciente, a gente está falando de comportamento, tá ligado com a minha mente inconsciente, que tá ligado com os meus hábitos, que muitas vezes me afastam da minha meta, do meu sonho. Então, defina a partir de hoje, desta quinta-feira, que amanhã, faça esse compromisso com você, descrençante. Amanhã, nas 3 primeiras horas do dia, você precisa fazer aquelas ações que você está postergando, que vai trazer resultado em médio e longo prazo, que você demanda mais energia mental e física. Porque se você ainda não tem uma programação de se colocar como prioridade, aí você acorda às 8 horas da manhã, por exemplo, aí você toma seu café, cuida da família toda, do periquito, papagaio, aí você vai cuidar da casa, você vai trabalhar fora, aí você volta, tem todo aquele cansaço de um dia inteiro de trabalho ou de um dia inteiro dentro de casa, né? Fazendo muitas coisas, se ocupando e não sendo produtiva ou produtivo. E aí no final do dia, você que não tem ainda uma programação de se colocar como prioridade, porque é um processo, como é que você quer ter ânimo para fazer o que você disse que ia fazer? Então, precisa começar nas 3 primeiras horas do dia. Isso é estratégico, anota aí, descrençante. E aí você vai definir quanto do seu tempo, dessas 3 primeiras horas, não é para você fazer durante 3 horas. Preste bastante atenção, larga aqui um pouco o chat. Não é para você fazer durante 3 horas.
Se, por exemplo, você quer fazer exercício físico, a Camila está dizendo, dentro desses estudos de mudança de hábito das neurociências, que inclusive, abro um parênteses, não são só 21 dias, dependendo do hábito, se ele está muito enraizado, dependendo desse comportamento e dessa emoção muito enraizada, você precisa de mais 21 dias. Você precisa de mais 21 dias. Então, a gente está falando de uma média de 66 dias para que essa mudança de hábito se instale verdadeiramente e se torne automático, tá? Então, não é para você fazer durante 3 horas. É para que você, a partir de amanhã, defina que você, meia hora, por exemplo, vai fazer aquilo que você está postergando fazer. E se você definiu, dentro dessas 3 primeiras horas, 30 minutos, cumpra com 30 minutos, nem menos, nem mais. Você não vai fazer 40 minutos porque você está empolgado lá na esteira. Você tem que ter um comprometimento com o seu cérebro, preste bastante atenção, de aquilo que você se comprometeu, você fazer a entrega. O seu cérebro precisa produzir mais dopamina através deste tempo. Isso é estratégico. Anote isso e coloque isso em prática. Se você definiu hoje que vai começar amanhã, nas 3 primeiras horas, é só para você se situar e se organizar, que serão 30 minutos, não faça 31, nem 29, são 30 minutos. Seu cérebro precisa confiar em você, você precisa confiar em você. Você precisa dizer, caraca, cheguei nos 30 minutos, acabou. No dia seguinte, mais 30 minutos. No dia seguinte, mais 30 minutos. Durante 21 dias. Passou os 21 dias, você vai começar um tempo maior, tá? É para cumprir esse prazo que você definiu para você. Beleza? Esse é um ponto importantíssimo. Bom, ajude o seu cérebro. Faça sempre no mesmo lugar e sempre no mesmo horário. Daqui a pouco o seu cérebro já está produzindo automaticamente e é isso que a gente precisa fazer. Isso significa, Camila, que eu nunca vou escorregar? Claro que não, a gente escorrega. E a gente escorrega até para a gente perceber a força que a gente tem. A gente tem uma força muito grande se está alinhado com o nosso coração, se é aquela força divina, se é nossa ânima, o nosso ânimo, a gente tem capacidade de voltar. Errei, não fiz hoje, Camila, me mato. Vou reclamar de mim mesma para minha amiga? Vou falar que eu não consigo mesmo? Claro que não. Volta para a rota no dia seguinte. Certo? Isso é importante que vocês tenham clareza. Deixe tudo pronto. Eu tô olhando aqui para a pergunta que eu recebi, tá bom? Já já eu vou responder o chat também. Mas, se você busca fazer exercícios físicos e fica repetindo para você, eu não tenho ânimo, eu não consigo, é tão difícil. Bom, você já tá sabendo que isso é um comando que vai te fazer mais desanimado ainda, certo? Agora, você já sabe de todas essas estratégias que eu tô te entregando, para que você coloque em prática. Agora é a hora de, se é a caminhada que você vai fazer amanhã, deixe estrategicamente tudo exposto visualmente para você. Se possível, coloque seu tênis na beirada da sua cama, a sua roupa bem próxima de você, com o celular, com o celular para alarmar, né, para acordar você no tempo que você já se organizou. É a sua vida descrençante, é você quem determina, é você quem se organiza. Fechado? Deixe, então, estrategicamente, não vai pensar amanhã que roupa que você vai usar para essa caminhada. Não vai pensar amanhã que comida que você vai fazer, tem que estar tudo pronto. Pronto, entre aspas, né? Tem que estar à vista para você. Ajude o seu cérebro. Faça isso de forma consciente, até que ele entre num piloto automático. Se hoje ele está no piloto automático, né, de uma crença ainda enraizada, limitante, que não te faz fazer, comece a ajudar, como eu estou dizendo, pelo comportamento consciente. Trazendo essa estratégia, deixando à vista o que você precisa fazer, tá bom? Pensou, não consigo. Pensou, é muito difícil. Pensou, eu não sirvo para essas coisas. Presta bastante atenção. Isso é a sua programação enraizada. Lembra que a gente precisa ficar consciente para o nosso PEC? Para o que eu penso, para o que eu emocionalizo, para o que eu comunico e para como eu me comporto? Começou a pensar ou a falar, volta. Volta para o foco do seu sonho. Volta para o foco do seu ânimo, da sua meta, do que você deseja para a sua vida. E substitui a frase.
E isso, por repetição, vai fazer com que você crie uma nova programação. É assim que as coisas acontecem. Fechado? Outras duas informações e passo a passo que eu já me perdi aqui, mas espero que vocês tenham anotado e se não anotou, reveja essa live depois. Presta atenção para os estímulos. O que é que você está recebendo todos os dias? Porque você pode desanimar porque tem conversado com alguém da família que diz isso, besteira, hein? Não faz isso não. Sabe por que ele fala isso para você? Sabe por que alguém da família diz isso? Porque você fazendo vai mexer com a programação dele. Você se exercitando vai mexer com a programação dele. Ele não quer se mexer, mas ele também não quer que você se mexa, mas isso é um processo inconsciente. Muitas pessoas que nos amam, quando vê que a gente está fazendo mais, está produzindo mais, está ganhando mais, está perdendo peso, e esta pessoa também tem esse desejo consciente, diz, epa, Camila está fazendo, isso está me incomodando, eu preciso começar a me movimentar também, mas eu tô tão sem ânimo, eu tô tão sem vontade, volta aqui, Camila, volta pro padrão, volta a ficar como eu, não é assim? Então, presta atenção, essas pessoas não fazem isso por mal, elas fazem isso porque elas têm uma programação. E se você continuar animada e mesmo que caia, levante, continue, você também vai estar influenciando essa pessoa. Continua e busque novos estímulos. Se essa pessoa que está do seu lado ainda não consegue ainda te dar forças, te estimular, busque alguém que você possa modelar, mesmo que seja virtualmente, mesmo que haja uma pessoa que você possa modelar no canal no YouTube. Pessoas que têm o mesmo corpo que você, né? Mas não é para você invejar, é para você modelar, não é para copiar, é para modelar. Observando e respeitando o seu biotipo, respeitando a sua rotina também, modele essa pessoa, admire, abençoe, porque isso de dentro para fora volta para você de fora para dentro. Aquilo que eu emano como frequência, movimento da minha energia, movimento do átomo, em maior frequência ou menor frequência, vai voltar para mim. Se eu emano para essa pessoa lá da internet, né, inveja, isso é denso e volta para minha realidade. Se eu emano como bênção, que lindo, eu quero muito, eu quero melhor para ela e para mim, isso volta verdadeiramente para você, porque tudo é de dentro para fora e de fora volta para dentro, tá? Estímulo e modelagem. Beleza? Minha gente, vou ver se tem perguntas aqui. Ó, a gente tá acabando a nossa live, falei que ia ser rapidinho hoje, tá bom? Preciso ficar aqui mais quietinha hoje. Deixa eu ver, Juju, meu amor. A vida toda deixa o cartão de crédito mandar em mim. Sei que é sombra, crença limitante. Por que é tão difícil? A vida toda deixa o cartão de crédito mandar em mim. Por que você deixa o cartão de crédito mandar em mim? Por que você tem esse cartão de crédito? Olha só, importantíssimo que a Ju tá falando. Eu acabei esquecendo de te falar, você me fez lembrar, Ju. Quando eu tenho um hábito enraizado, que é um hábito que eu não quero mais, eu preciso dificultar esse hábito. Presta bastante atenção, Ju, que fez essa excelente pergunta, e vocês. Então, se, por exemplo, eu tenho um vício de cartão de crédito, por que eu não posso quebrar esse cartão de crédito? Por um tempo. Se eu tenho vícios de carboidrato, se eu tenho um vício de muita gordura, de muita bolacha, de muito chocolate, por que eu vou comprar? Ah, porque meu marido gosta. Ei, é uma parceria, vocês precisam conversar. Tem pessoas que dizem assim, ó, que nada, minha esposa que é muito fraca, vou comprar sim. Já escutei isso de pessoas da minha família. Vou comprar sim, ela que dê jeito. Peraí. Se eu sou parceiro dela, se eu sou parceira dele, eu posso sim, durante esses 66 dias, não ter cartão de crédito. Durante esses 66 dias, não comprar bolacha, gordura, carboidrato. Ou ir diminuindo. Se eu tomo refrigerante todos os dias, lembra que a gente está fazendo pequenas ações, comportamento consciente para influenciar a comunicação, para influenciar a emoção e para influenciar o pensamento? Isso tudo influenciado. Isso tudo muda a sua programação? Então, eu preciso trabalhar a meu favor e não me auto-sabotar. Se eu sei que eu sou escrava da pornografia, por exemplo, eu tenho que bloquear o site. Se isso está acabando com a minha relação, se isso não vai de encontro com os meus valores nem do meu parceiro, eu preciso bloquear esses sites. Se eu estou consumindo mais gordura, mais carboidrato, mais
Açúcar, eu vou comprar um chocolate só se eu tiver já num nível de muito autocontrole. E aí eu posso ter o chocolate na minha frente, que isso não vai me tirar da rota. É até para que olha, uau, eu consigo olhar para o chocolate e não comer. Agora, você precisa ajudar o seu hábito. Você precisa ajudar essa programação. Você precisa fazer algumas ações que sejam mais desafiadoras para esse hábito que você quer mudar. Então não compre, não tenha o cartão de crédito, Ju. Não necessariamente é uma sombra. Aí é um processo inconsciente, mas lembra, a sombra é um processo de eu reprimi muita coisa e hoje eu sei que existe uma sombra, eu reprimi muitos desejos, muitos pensamentos, muitas vontades de me expressar e não expressei, pode ser também, tá? E aí eu não podia comprar. Só que esse hábito hoje tá me fazendo afundar. Por que eu tenho cartão de crédito? Será que não existe outra saída? Crédito pré-pago. Será que não existe outra forma? Existe sim. Você precisa fazer essa nova forma, Ju, até que você esteja trabalhando a seu favor. Ajude, Ju, a partir desse comportamento consciente. Independente do hábito que você quer mudar. Perceba, como é que eu vou fazer esse hábito ficar mais difícil? Vou bloquear site, não vou comprar gordura e carboidrato. Ah, mas é tão gostoso, então continua mais inchadinha. Continue mais acima do peso. Continue com o corpo que você disse que você não quer. Você precisa se ajudar. Continue com dívidas. É uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. É mais desafiador? É. Mas o que é que você, quando olha para essa possibilidade de controlar suas finanças, de controlar sua compulsão alimentar, de controlar esse site, seja lá o que for, o que é que você pode escolher por um tempo até que você já esteja automático como você está hoje? Hoje você não tem uma programação automática de gastar demais, de comer demais, de assistir esses sites de pornografia? Você tem essa programação, tá tudo certo. Só que isso eu não quero mais. Mas existe um padrão 95% aqui gritando dentro de mim. Como é que eu dificulto esse hábito? Fechado? Isso é importante que vocês façam por vocês, certo? Tem uma pergunta da Sinara. Lê o que te mandei, por favor. Sinara, não sei onde tá. De calmante, não adianta ninguém ajudar. Não entendi sua pergunta, Sinara. Faz uma pergunta só, por favor. Preciso fazer economia antes para sobrar dinheiro. Deixa eu ver aqui, Ju. Preciso fazer economia antes para sobrar dinheiro para cumprir os compromissos sem o cartão. Então, faça essa economia, Ju. Então, pegue tudo que você precisa em relação a essa economia, né? Fatie isso, coloque pequenas ações para que você chegue lá. Não é para sobrar dinheiro, não necessariamente. Você precisa dar conta do que você quer dar conta. Se pagar, por exemplo, investir se já tiver essas condições, pagar as suas dívidas focando em fazer mais dinheiro sempre. Aumentando o seu capital sempre. E aquilo que te auto-sabota, excluindo da sua rotina. Tá bom, minha bichinha? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver se tem perguntas mais acima, para quem chegou antes. Opa! Ai, meu Deus, não quero perder vocês aqui. Deixa eu ver se tem... Ô, meu pai... Eu aperto uns trem aqui que não dá certo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Alguém que tinha mandado aqui... deixa eu ver essa aqui. Sei que o açúcar e o glúten me fazem mal. Como mudar em uma casa onde todos amam glúten e açúcar? Todos te amam? Se todos te amarem verdadeiramente, converse com essas pessoas e peça, Cia dos Bichos. Acho que é Aninha, né? Não lembro o seu nome, Aninha, me perdoe. E peça para que essas pessoas tenham paciência com você por esse amor, inclusive, durante um tempo. E dê esse prazo para você. Se você não pode hoje com açúcar nem glúten, faça essa parceria com essas pessoas. Não precisa tirar completamente, né? Mas pelo menos dos 7 dias, tire 5. Ou comece com 3, ou 1. Mas
Venda esta ideia e cumpra, porque se isso já foi feito e você não cumpriu, provavelmente já perdeu dessas pessoas, né? Ah, minha mãe não vai fazer mesmo, ela já tentou várias vezes. Então, mais uma vez, tente definitivamente, tente não, faça definitivamente, né? Por você, para que inclusive você ensine essas pessoas que a sua palavra é uma palavra de respeito, tá bom? Mas entre em acordo com eles. Com as famílias. Eu sei que às vezes é desafiador, né? As pessoas não têm culpa, mas é um acordo só por um tempo. Deixa eu ver se a pessoa me mandou. Não. Hernani Rodolfo, como as terapias, como Ho'oponopono, pode nos ajudar com as crenças limitantes? Hernani Rodolfo. Hernani, vou te chamar de Hernani, tá bom? O Ho'oponopono, Hernani, tem um vídeo meu lá no meu canal do YouTube e aqui no IGTV também tem. Então, assim, existe uma base espiritual, mas uma base também por repetição das 4 frases do Ho'oponopono que não tem nada de religião, tá? Principalmente 4 frases que foi ensinado por um grande mestre, né? Por Jesus. Sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Isso quando emanado tem uma frequência. Quando eu estou de forma presente, quando eu estou envolvendo a minha consciência em relação a mim, em relação às minhas finanças, em relação a um relacionamento amoroso, em relação a uma pessoa, eu estou mexendo na minha vibração e na minha frequência. E aí, por repetição de forma presente e consciente, isso vai interferindo a minha programação inconsciente e consciente, mas principalmente inconsciente. O Dr. Hugh ele fez um experimento a partir dessa experiência dele, que é um médico psiquiatra vivo ainda do Havaí. Ele acabou com uma ala no hospital psiquiátrico só com o Ho'oponopono. E ele não precisava estar diante do paciente. Ele pegava o prontuário e a partir dele, porque toda transformação acontece a partir de nós, se aquele paciente tinha chegado, era isso que ele começou a entender com a Simeona, com a Morna Simeona, que é quem multiplicou esse conhecimento, que tirou de uma aldeia, que tirou lá das tribos do Havaí, trouxe para o mundo inteiro, a partir da experiência do Dr. Hugh Lane, né? Que acontece uma transformação a partir de mim. Se esse paciente chegou a mim, se os meus alunos chegaram até mim, foi por alguma sintonia. Aquilo que eu já me curei, aquilo que eu posso oferecer, ou aquilo que preciso me curar e preciso me perceber. Então ele, diante do próprio prontuário, sem nenhuma... não precisava estar fisicamente perto do paciente, ele ia repetindo e aquilo ia reverberando pelo próprio campo do Dr. Hugh Lane, e isso também gerava uma transformação naquela consciência que ele estava conectado. Quando eu falo consciência, então eu, por exemplo, aqui pego com o meu japamala ou por 15 minutos, 5 minutos, não importa o tempo, o importa é a emoção que eu coloco nas 4 frases. E eu penso no Hernani, eu imagino o Hernani, eu imagino o centro do peito do Hernani, aquele chakra do coração, aquele chakra cardíaco. E eu posso fazer, não precisa necessariamente ser assim, tá? É assim que eu gosto de fazer. E aí eu vou repetindo. Eu posso falar o meu nome pensando no Hernani, ou eu posso falar o nome do Hernani, ou eu posso falar sobre finanças, como eu disse, qualquer que seja, tá? Aquilo que faz mais sentido para você. E isso vai refletindo nas suas crenças limitantes também. O Dr. Hugh Lane, Joy Vitale também, eles são parceiros em workshops pelo mundo inteiro, eles usam muito a palavra limpar. Eu já usei esse significado. Hoje, para mim, isso significa que nós somos sujos, então, tá? É uma crença minha. Você pode usar como limpeza. Porque isso pode acontecer, uma limpeza de frequência, mas eu gosto muito mais da substituição, porque a gente não exclui nenhuma crença, a gente substitui uma crença limitante por uma crença fortalecedora, ou a gente limpa aquilo que não está legal, que está sujo, por aquilo que a gente traz mais clareza, como essa água pura aqui. Então, se tudo é energia, quando eu começo a fazer o Ho'oponopono,
aquelas minhas sombras, aquelas minhas crenças limitantes, aquelas minhas sujeiras, como o Dr. Hugh Landry e Vitali também gostam de falar, que estão aqui embaixo, começam a emergir e vêm para a superfície. E aí, em alguns momentos, Enane, a gente tem catarses, eu explico isso também num dos vídeos lá no meu canal do YouTube. Essa catarse que é, eu quero mais essa ampliação de consciência, eu quero fazer essa limpeza, eu quero fazer essa substituição, eu quero fazer essa transmutação, essa transformação de forma consciente. E essas 4 frases são capazes de trazer o que está aqui, ó, bem, se tivesse uma água suja aqui, trazer à tona, mas a minha programação ainda não dá conta, por isso a catarse, para fazer um expurgo, e às vezes essa catarse tem um efeito colateral, então eu passo mal, eu vomito, ou eu passo mal com uma dor de cabeça, ou eu tenho um desconforto, alguma coisa que não tá legal, né, ou fico um pouco mais desanimado num dia, é só uma catarse e vai passar. Mas o Ho'oponopono é uma das técnicas importantíssimas para um processo de reprogramação de crenças limitantes por crenças de realização, como eu gosto de falar, tá bom? Deixa eu ver se a pessoa que me fez a pergunta que eu não entendi fez aqui de novo. Eu só vou responder mais uma pergunta, tá, minha gente? Eu preciso verdadeiramente sair um pouquinho. Acho que ela não fez aqui. Bom, acho que é isso, minha gente. Tem mais perguntas, mas como eu falei no começo, hoje vai ser uma live mais curtinha, tá bom? Toda semana eu deixo aqui nos stories, aqui no Instagram, uma caixinha de perguntas para que vocês possam me fazer perguntas e para que eu traga. Segunda-feira eu vou trazer uma live lá no YouTube que é o seguinte: você conhece alguém que tem um perfil controlador? Eu vou trazer as crenças dessas pessoas mais controladoras e como você pode reprogramar essas crenças, tá bom? Deixa eu ver só se aquela pessoa que me perguntou, eu não entendi a pergunta, se ela fez aqui embaixo. Ju, pode fazer na hora do ritual descrençar, tá perfeito. É isso aí. Elis, meu amor, catarse dói, né? Mas é lindo esse processo. É mais ou menos igual quando a gente tá fazendo exercício físico, que você sabe que tá doendo o músculo, é porque tá rompendo as fibras e você tá conseguindo definir e é o seu objetivo. Então, mesmo que esteja doendo um pouquinho, a gente dá conta, né? A gente aguenta. Ho'oponopono tá mudando sua vida. É isso aí, minha bichinha. Companhia dos bichos. Então vamos lá, minha gente, acho que é isso, hoje eu preciso sair. Gratidão, Eriquinha, gratidão pra vocês. Então, segunda-feira, vou trazer uma live sobre essa programação de pessoas controladoras. Quais serão as crenças que estão embasando essas pessoas que são mais controladoras? E como é que essas pessoas podem fazer? Se você tem esse perfil, se você já tem consciência que é uma pessoa mais controladora, o que é que você pode fazer para minimizar? Porque isso traz sofrimento para você e traz sofrimento para as pessoas que estão ao seu redor. Minha gente, obrigado pela compreensão. Hoje preciso sair mais cedo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Beijão.